Seja bem-vinda à nossa aula de automaquilhagem para o São Valentim. Hoje eu vou-te dar uma mini aula sobre uma maquilhagem soft para que tu possas usar no dia de São Valentim. A maquilhagem é poder e aquilo que eu digo sempre às minhas alunas é: se tu podes sonhar, tu podes realizar. Já tenho a minha pele limpinha, hidratada. Primeiramente, vamos usar o nosso primer. Como é que tu vais aplicar o teu primer? Vou aplicar em toda a zona T. Desta forma, tu garantes a durabilidade e resistência da tua pele sem teres tantos poros visíveis. Um pincel assim fofinho. Vamos polir toda esta zona, sempre com movimentos circulares. Agora vamos aplicar a nossa bruma fixadora e vamos fazer o mesmo movimento, assim. Isto vai servir para que a tua base adira com mais facilidade à tua pele e que os poros fiquem preenchidos de forma a que não fiquem aquela sensação de poço. A base que eu vou usar é esta. Aplicar com o nosso pincel língua de gato. Vamos buscar aqui um bocadinho da nossa base e vamos aplicar assim com puxadinhos por toda a nossa pele. Assim. Estás a ver? Assim, desta forma. Porquê? Porque o pincel língua de gato vai te dar aqui já uma pequena cobertura extra que tu não precisas de aplicar corretivos de imperfeições. Ao fazeres assim, desta forma, tu estás a garantir que o produto fica no sítio, que não sai, e não estás a arrastar, porque ao arrastares o que vai acontecer é que vais deixar as marcas das cerdas do pincel na pele, e a ideia não é essa. A ideia é mesmo fazer estes movimentos com a pontinha do pincel para aplicares a base, sim, mas sem deixar aquele rasto das cerdas do pincel. E sim, podes aplicar um bocadinho da base aqui mesmo na raiz do cabelo, mesmo que ponhas no cabelo, não faz mal. Não te esqueças, sempre que aplicares a tua base, de puxares para o pescoço. Não precisas de aplicar uma grande quantidade de base no pescoço, mas precisas sim de, com o que está no pincel, fazeres aqui esta transição. A nossa base está aplicada e, se tu, assim como eu, também tens a pele aqui na zona do nariz, aqui na zona da testa e do queixo com bastantes poros abertos, vou-te dar aqui um truque de milhões. Com uma esponjinha vais carimbar em cima dos sítios onde tens ou onde vês que está a base mais acumulada. Aqui debaixo dos olhos também, por causa das nossas linhas de expressão, é importante que tu também passes aqui um bocadinho a esponja. Atenção, não é para esfregar, é compactar, calcar aqui esta zona, que são as zonas mais problemáticas. Vamos ao nosso concealer, aplicar. E aonde é que tu vais aplicar? Para que é que serve o concealer? O concealer aqui vai servir para te devolver a luminosidade à pele. O que é que eu quero dizer com luminosidade? Não estou a falar de brilhos, não estou a falar de oleosidade, estou a falar de, neste momento a tua pele está toda por igual, está toda com a mesma tonalidade. E nós temos pontos que são necessários dar luz e escurecer. Quando nós vamos dar luz aos pontos altos do nosso rosto para os favorecer. E como é que vamos fazer? Com o pincel de sombra, assim redondinho, vais carimbar um bocadinho aqui do produto e vais aplicar na zona da olheira. Atenção que não é na zona da olheira toda, é aqui nesta covinha, porque por norma é uma zona que é bastante escura e nós precisamos de a trazer cá para fora. Se tu tiveres já esta zona por si só muito para fora, não vais aplicar nesta zona. Então, nós vamos calcar aqui, assim,
aqui bem na nossa covinha e vamos trazer aqui para ao pé da cana do nariz, fazendo quase como um triângulo invertido. Estás a ver? Aqui, aqui e aqui, tá? E agora o que é que vais fazer? Com a mão muito leve, vais fazer movimentos circulares nas extremidades, que podes mesmo subir para a pálpebra, que não tem problema, porque assim já faz uma luminosidade à tua pálpebra, ao teu olhar. Olha, repara de um lado para o outro. Está muito mais luminoso, parece que o olho até saiu mais. Agora, vais aplicar também da mesma maneira, vais a ver aqui a nossa linha do bigode do chinês, vais aplicar aí também, mas não vais aplicar até cá abaixo. Vais aplicar aqui, aqui, e quando sorris, estás a ver aqui a nossa covinha? Vais aplicar um bocadinho acima. E vais fazer aqui a circunferência da tua bochechinha, aquela parte fofinha aqui da nossa bochecha. E vais fazer exatamente da mesma maneira, mas desta vez trazendo para cá, para aqui. Sempre com movimentos circulares e aqui aquele movimento de varredura, aquele movimento de vai e vem, para que consiga ser mais fácil difundir na nossa pele. Gosto de aplicar também aqui na zona da testa, sempre fazendo aqui uma curvaturazinha, diferença de um lado do rosto para o outro. Parece que este lado já subiu aqui, já fez aqui quase um efeito lifting, e deste lado está assim um bocadinho meio descaído. Claro que tu não precisas de fazer isto para todos os dias, podes simplesmente aplicar aqui na zona da olheira. Concealer aplicado, vamos fazer exatamente a mesma coisa que fizemos com a base, com o nosso pincel de polir, mas com muito mais cuidado, para não tirarmos nada do sítio. Aqui é só mesmo para fazermos a fusão, acabarmos de conseguir fazer a nossa fusão entre o concealer com a nossa base, para que não haja marcações, para que fique mesmo tudo muito difundido. E agora vem um truque, mas aquele truque assim, ó, excelente. Com o teu pó da NYX, vais aplicá-lo em todo o rosto. Só com o pó da NYX é que eu te posso garantir que a tua maquilhagem, no modo geral, se aguenta o dia todo. Mas todo. Aplicar, até pode ser com o mesmo pincel que andaste a polir, não há problema, pode ser. Vais aplicar com batidinhas em todo o rosto e agora vais polir da mesma maneira que nós estivemos a polir tudo até agora. É o que tu vais fazer. E vamos aplicar a nossa bruma fixadora com bastante abundância. Com ela ainda molhada, só batidinhas por ela toda. Podes também fazer com a tua esponja, nas zonas mais problemáticas, não há qualquer problema. Aqui tens que ser muito rápida, antes que a bruma seque, porque ao fazermos isto, nós vamos conseguir criar aqui ainda mais uma proteção extra, para que a nossa pele aguente o dia todo. E o que é que tu poderias fazer agora? Poderias aplicar apenas uma máscara de pestanas, um blush, um batom e seguir a tua vida. Mas como estamos a falar de uma maquilhagem de São Valentim, apesar que ainda é soft, o que é que nós vamos fazer? Fazer aqui um olho estilo gatinho, porque o olho gatinho acaba por ser um olhar sedutor e o São Valentim quer o quê? Uma maquilhagem sedutora também. Claro que tu no olhar gatinho, tu podes fazer de diversas formas. Podes fazer apenas com sombra, para o teu dia-a-dia, uma coisa rápida, simples, que nem sequer chama muito a atenção, ou podes realmente aplicar um eyeliner. Hoje eu vou-te ensinar a fazer com sombra, porque acredito que será mais fácil aqui de entenderes como é que a coisa funciona. Então, primeiramente, vamos escolher aqui um tom mais aproximado à nossa pele, ao nosso tom da nossa pele. Eu vou escolher aqui um cremezinho
assim um cremezinho, e vou com batidinhas aplicar na pálpebra toda. Agora, depois de aplicar, vou fazer um esfumado com movimentos circulares. Aqui tu podes já começar a dar aqui o efeito na linha do fim da tua sobrancelha, para que já fique ali uma sombra iniciante, seja mais fácil para fazer a direção da linha da sobrancelha. Se tiveres dúvidas, o que tu podes fazer é pegares no cabo de um pincel, encostares a asa do teu nariz e ao fim da tua sobrancelha, e assim já consegues perceber mais ou menos qual vai ser a direção do teu eyeliner. Eu gosto de fazer aqui um gatinho um bocadinho aldrabado, porque acredito que vai trazer também luminosidade ao teu olhar e que te vai trazer algum glamour, alguma sensualidade extra. Vamos escolher uma sombra intermédia. A primeira coisa que tu vais fazer para marcar o exterior do teu olho, para saberes aonde está o teu côncavo e aonde é que tens que escurecer, vais pegar no teu espelho, vais olhar em frente e, se tu reparares, eu tenho aqui esta dobrinha, estás a ver? Esta dobrinha aqui. O que é que acontece? Muitas das vezes nós temos esta pálpebra aqui descaída, aqui. Então, o nosso côncavo está aqui por baixo. Podemos desenhá-la aqui, porque não se vai notar quando tiveres, só se vai notar quando tiveres de olhos fechados. Se tiveres de olho aberto, não se vai notar que tens sombra, que tens maquilhagem. Então, o que é que tu vais fazer? Vais a meio do teu olho, vais aplicar aqui, primeiro vais carimbar toda esta zona, daqui do meio para fora. Toda esta zona bem carimbadinha. Assim. Se tu reparares, não tenho nada ali, não é? Não tenho nada aqui na pálpebra ainda. Mas aqui isto já vai fazer com que tu tenhas a real noção de onde está o teu côncavo, o que é que tens que esconder, para parecer que tu não tens tanto aquela dobrinha. Agora, vais puxar esta sombra ainda com batidinhas para a pálpebra móvel, que é esta parte do olho que mexe, sempre com batidinhas até ao fim do olho, até aqui esta ponta. Assim, desta forma tu vais conseguir delimitar a primeira sombra colorida para fazeres aqui um degradê. Agora, com o mesmo pincel, vais nas extremidades fazer movimentos circulares e também na zona do meio da sombra, desta forma. Podes fazer este movimento de varredura, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem. Se tu reparares, eu já estou a delimitar aqui a linha do meu eyeliner. Eu já sei que o meu eyeliner vai ter que ser assim, então eu já estou a aplicar aqui a sombra. Vou buscar o primeiro pincel da primeira sombra e vou fazer movimentos circulares, sem nada, só com o que está no pincel, nas extremidades desta sombra. Para quê? Para difundi-la com a primeira sombra, que no caso é uma sombra de iniciação. Aqui, simplesmente, o que é que eu vou fazer? Eu não vou arrastar daqui para aqui, eu vou arrastar daqui para aqui. Para quê? Para fazer este degradê, este contraste na sombra. Para que tu não tens marcações na sombra, vamos passar para a sombra seguinte. Cada vez que nós vamos nos aproximando das sombras mais escuras, também o nosso pincel vai sendo mais fino. Isto para quê? Para que tu tenhas o maior controlo da sombra que estás a aplicar e que não ponhas a sombra de forma a criar um borrão. Imagina que eu agora chego aqui com uma sombra castanha muito escura ou preta e com um pincel deste género e quero fazer aqui a linha do eyeliner. O que é que vai fazer? Vai dar asneira. Então o que é que nós temos que usar? Ou um pincel de eyeliner, este pincel assim chanfradinho, assim oblíquo, ou este assim, que é o pincel lápis, para que consigas fazer a marcação e só depois então é que vens com um pincel assim deste género, que é um pincel de esfumar,
esfumar aquela sombra para que não haja marcações. Agora, vamos aplicar aqui um castanho um bocadinho mais quente. Vais fazer exatamente a mesma forma, mas desta vez, em vez de ser a meio do olho, é um bocadinho mais de forma oblíqua. Então vais aplicar com batidinha, também um bocadinho mais abaixo da sombra que tu aplicaste. E com movimentos circulares vou esfumá-la muito bem. Com a sombra anterior vou esfumar para que não haja marcações. Agora eu vou aplicar aqui uma sombra castanha escura com o pincel lápis. Aqui rente, atenção que eu só estou a carimbar, rente às nossas pestanas, trazer aqui na nossa, aqui rentinha a linha que a gente delimitou e trazer aqui mesmo para o nosso côncavo, só fazendo assim um pequeno puxadinho, assim. Desta maneira. Com o pincel limpo e de esfumar, eu vou fundir a sombra castanha escura. Vou aqui só esfumá-la um bocadinho. Vou buscar a sombra que eu apliquei anteriormente e agora sim, em cima da sombra castanha escura, eu vou esfumar com a sombra castanha cor de vinho, sempre com movimentos circulares. Agora, com um pincel de eyeliner fininho, vens com a sombra preta, mas atenção à sombra preta, tá bem? Só vais delimitar o sítio que já está marcado, que é aqui e aqui rentinho às tuas pestanas, bem rentinho às tuas pestanas. Faz este passo com um bocadinho mais de calma. Pincel lápis, vais fazer este movimento de vai e vem em cima da sombra preta. Como este pincel já é de uma sombra castanha, apenas vais ter que fazer este movimento para esfumar e difundir aqui a sombra preta na sombra castanha, ok? Aplicas na linha de água o lápis, não importa se vens para fora ou não. Não há problema. Com o pincel lápis, vais fazer este movimento por todo o lápis. Atenção, não é dentro do olho, mas é em cima da zona onde saiu um bocadinho o lápis para fora. Assim. Podes puxar assim um bocadinho a pele, não há problema. E vais fazer este movimento. Como o pincel já tem a sombra, ela vai acabar por fazer ali uma barreira para que o lápis não escorra. Vou aproveitar também com o mesmo lápis, vou aplicar aqui no cantinho. Eu vou fazer já no outro olho para tu veres que realmente é muito rápido, embora pareça que foi extremamente elaborado. Agora, vamos aplicar a nossa máscara de pestanas. Esta é da marca da Andrea.
Como é que vais aplicar a tua máscara de pestanas sem borrar tudo o que tu já fizeste? Vais pôr o teu espelho de maneira a que tu tenhas que olhar para ele de cima para baixo. Vais levantar o teu queixo e vais encostar a máscara de pestanas à raiz das tuas pestanas. Assim. Abres e apoias e piscas. É este movimento que tu vais fazer e ao mesmo tempo que piscas vais levantar a escova. Assim. Olha a diferença. Ai tal, Kátia, mas eu borrei. Se tu reparares, aqui eu também tenho assim uns pequeninos borrões. Vamos deixar secar e eu já te ensino como é que vais tirar esse borrão. Agora repara, olha um olho e olha o outro. Neste eu não tenho máscara de pestanas. Olha só com uma camada como é que a máscara de pestanas fica. Se tu aplicares a tua máscara de pestanas assim, qualquer tipo de máscara de pestanas, para dar volume, para não dar volume, à prova d'água, sem ser à prova d'água, se tu aplicares esta técnica em todas as tuas máscaras de pestanas, minha amiga, tu vais ficar com um olhão assim, ó. Sou suspeita porque eu gosto de uma boa pestana, de um bom pestanão, e então eu aplico sempre 2 camadas de máscara de pestanas, sempre. Seja qual for a máscara, eu gosto. Vou tirar estes borrões com a escovinha das sobrancelhas, só assim, com muito cuidado. Se tu tens sobrancelhas ralinhas como eu ou muitas falhas, este produto é a melhor coisa que tu podes ter na tua mala de maquilhagem. O que é que eu faço? Com a escovinha, eu venho só penteá-las, dar-lhes aqui uma forma. Depois, este produto já vem com uma escovinha, parece quase como uma máscara de pestanas, mas para as sobrancelhas. E vais pentear as tuas sobrancelhas. Eu gosto de encostar um bocadinho à pele, porque eu gosto de preencher a minha falha com ela, mas às vezes acontece ficar demasiado carregado. Então, eu venho outra vez com a escova limpa e venho sempre tirando o excesso, mas venho escovando primeiro para endireitar e depois para esfumar. E às vezes eu venho com um pincel do eyeliner limpo, com uma sombra um bocadinho mais escura do tom da minha sobrancelha, mais ou menos, e venho com toques leves preencher as falhas onde se nota mais que tem uma falha, e vou novamente ao de leve esfumar com a escovinha. Desta forma, como tu vês, a diferença de uma para a outra faz logo imensa diferença. E depois o melhor neste produto é que ele já é tipo um gel, e então ele vai manter a tua sobrancelha no sítio durante mais tempo. Não é incrível? Vamos fazer igual do outro lado. Já sabes, eu gosto sempre de carimbar um bocadinho mais, pintar mesmo a pele, mas tu podes só aplicar um bocadinho, só mesmo no pelo, e está tudo bem. Agora, falta-nos o quê? O nosso blush. Vou pôr aqui um bocadinho de contorno para escurecer a minha testa, mas vou usar produtos em pó. E porquê que eu vou usar produtos em pó? Porque eu já selei a minha pele. Vou aplicar aqui onde tenho aqui o início da minha orelha, aqui esta zona, é onde nós temos o nosso osso zigomático, então é aqui que eu vou escurecer esta zona aqui para dar mais profundidade ao meu rosto. E vou aplicar assim com batidinhas. E atenção que tu não precisas fazer logo um borrão enorme, não, vens com batidinhas, aproveitas e dás aqui uma pintadela na orelha, e depois é que esfumas. Podes fazer movimentos circulares ou só de vai e vem. Eu gosto de fazer ambos
Primeiro batidinhas por todo o osso zigomático e depois então dar-lhe aqui uma esfumada e subir. Atenção que quando eu subo perto da raiz do cabelo. Para quê? Para tapar já aqui esta linha aqui e desta maneira eu consigo ter, olha a diferença. Neste eu não apliquei nada e neste lado eu apliquei aqui. Parece que dá logo aqui uma funiladela na nossa pele, o que é incrível. Em testa um bocadinho saliente, um bocadinho alta, eu vou da mesma maneira aplicar com batidinhas aqui no topo da testa, tapar aqui a minha entrada. Se tu és como eu, esta é uma excelente forma de tapar aqui a testa. Olha a diferença. Deste lado eu não apliquei, tenho aqui ainda isto tudo muito aberto. Olha a diferença, parece que dá logo parece que não tenho uma testa tão grande. O que é que vai acontecer? A luz aqui vai ficar mais centrada, foi onde nós aplicámos o nosso concealer no início, foi aqui nesta zona, portanto é onde a luz vai incidir e como eu escureci toda esta zona, dá logo a sensação de que eu tenho uma testa mais pequena, que é usar um blush com iluminador. Quando tu aplicas o blush com iluminador no sítio certo, tu já não vais precisar de usar iluminador, logo a tua pele não vai pesar. Como é que vais aplicar o teu blush? Vais aplicar aqui na parte do topo da maçã do rosto, sempre primeiro sempre com batidinhas e depois vais fazer aquele movimento de esfumar circular lindo e maravilhoso que eu te ensinei ainda agora. E vais trazer este blush para cima, cá bem para cima, aqui para a zona das têmporas. Porquê? Perguntas tu e muito bem, porque ao fazeres este movimento, tu já vais dar a sensação que puseste botox, o que é incrível, porque não vais precisar de te injetar. Com a maquilhagem tu consegues fazer isso e consegues aqui fundir a marcação do teu contorno com o blush, o que é ótimo. Com o que fica no pincel, passas aqui um bocadinho na cana do nariz. Olha a diferença. Minha amiga, blush é vida, assim como um batom. O nosso blush é vida. Olha para isto. Olha, quer dizer, a minha bochecha está muito mais saliente. Parece que deu logo aqui um up à coisa. Amiga, o que é que tu queres mais na tua vida? Um blush é a tua vida. Antes de aplicarmos o batom, eu gosto de aplicar a bruma. Então vamos aplicar a nossa bruma. Vamos agitar e vamos... E à semelhança de há bocado, estou bem brilhante, hein? Vamos bater com o pincel ou com a nossa esponja. Como é que tu vais fazer a delimitação dos teus lábios de forma simples e fácil? Tu vais usar um lápis de lábios. Como é que nós vamos fazer isso? Nós temos as direções dos nossos lábios, temos aqui o arco do cupido, aqui este arco e este arco. Como estamos a falar em São Valentim, nós vamos arredondar um bocadinho a nossa boca, nós vamos arredondar aqui o arco do cupido para fazer quase como se fosse uma forma de um coração. Tu já fizeste delimitação com o lápis, agora é muito mais fácil de aplicares o batom porque é dentro dessa limitação. Com um bocadinho do teu concealer, vais aplicar um bocadinho aqui no centro. E assim consegues criar uns blurred lips para que
tudo fique no sítio por mais tempo e que tu não tenhas problemas em dar beijinhos, o que é que tu vais fazer? Vais aplicar o teu pó da NYX. E sim, tem que ser da NYX, não pode ser outro pó, porque senão eu não te consigo garantir que a tua maquilhagem realmente vai durar e realmente vai ficar à prova de beijinhos, à prova de roça-roça. Portanto, pó da NYX, assim, com as tirinhas. E assim tens um batom lindo, intacto, por mais tempo. Porque olha, te mostrar, ó, não tem nada, minha mão está limpinha. Claro que uma lady é sempre uma lady, não é? E esta maquilhagem pede o quê? Clássico, glamour, claro, porque não ir jantar com a tua cara a metade assim, com umas pérolas, a trazer-te mais sensualidade e romance, há algum mistério, há algum atrevimento. Mas ainda falta um pequeno pormenor. O perfume de luxo, claro. Porque mulher que é mulher, ela cuida de si, ama-se em primeiro lugar, sabe cuidar de si, mas também sabe amar o próximo. Espero-te no próximo vídeo.